Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Yuri Exal do Sunners Group, pessoal. E para você que não me conhece, talvez esteja vendo esse vídeo aqui, um dos nossos vídeos, seu primeiro vídeo, a gente fala muito sobre os assuntos para que você tenha mais conhecimento e consiga cuidar melhor de pacientes acamados. E também alguns casos que você consiga evitar muitas situações que podem ser evitadas através do conhecimento e da informação. E você deve estar se perguntando se eu tenho alguma formação na área da saúde, mas na verdade não. Tudo que eu aprendi ao decorrer de 8 anos foi na prática, visitando e atendendo pacientes, desde pacientes acamados, pacientes com mobilidade reduzida, pacientes que se alimentam com a dieta enteral, que é a alimentação por sonda, e vários outros tipos de pacientes, então eu adquiri muito esse conhecimento. E no vídeo de hoje eu vou passar uma informação e um conceito que é fundamental para que você consiga oferecer conforto e bem-estar para os pacientes, então fique ligado. Então é isso, pessoal. Você que está se deparando aí com a situação de cuidar de um paciente acamado, ou até mesmo conhece uma pessoa que cuida de um paciente acamado e não tem conhecimento, não tem experiência, não sabe o que fazer, tem muita dúvida e talvez esteja correndo alguns riscos que talvez nem saiba, eu vou passar nesse vídeo informações cruciais e fundamentais que são valiosas, importantíssimas. E isso eu aprendi na prática, não foi ninguém que me falou. Eu entendi que existe alguns conceitos que são fundamentais para você entender melhor o paciente acamado e sim conseguir oferecer o melhor para esse paciente. Então, pessoal, eu vou começar pelo primeiro conceito que para mim é fundamental no cuidado com esses pacientes acamados, que é a questão da nutrição. Então, quando a gente olha para esse tipo de paciente, normalmente, nem sempre, são pacientes que têm idade avançada. Então, às vezes 60 a mais, 70 a mais. E muitas vezes, ou esse paciente está se alimentando ainda pela boca, que a gente chama de via oral, então ele está comendo ali os alimentos que ele comia anteriormente, ou esse paciente está se alimentando pela sonda, que é através da dieta enteral. Só que o que acontece? Esses pacientes, essas pessoas que têm idade avançada, já tem vários estudos que falam muito sobre isso, que a absorção dos nutrientes não é a mesma coisa quando a gente é mais jovem, quando a gente tem 20 e pouco, 30 e poucos anos. Então, essa pessoa ela precisa de fato se alimentar para que ela consiga atingir o nível nutricional suficiente para ela poder estar bem nutrida, para ela poder ter saúde, qualidade de vida e bem-estar. Em muitos casos, essas pessoas ela têm algum tipo de doença, de patologia, às vezes é diabético, às vezes é oncológico, ou tem alguma outra situação. Então, ele precisa estar bem nutrido. E a gente precisa adaptar essa alimentação, se for uma alimentação pela boca mesmo, se não conseguir dar toda a alimentação suficiente para esse paciente com as comidas normais que a gente tem o costume de comer, muitas vezes é bacana a gente conseguir entrar com alguns tipos de suplementos. Então, o que são esses suplementos? Existem vários tipos de suplemento para vários tipos de doenças, de patologias. E até suplementos padrões. Então, por exemplo, pacientes diabéticos. Ele pode tomar um suplemento que pode auxiliar para ele. E esse suplemento, muitas vezes, ele vem num potinho de 200 ml. 200 ou 200? 200? Vem num potinho de 200 ml. O editor vai colocar na tela. 200 é um numeral e concorda com o substantivo. Assim, quando se refere a peso, o correto é: comprei 200 gramas de queijo. De 200 ml, ou até mesmo tem os potes que vem em pó, e aí você mistura com a água para dar para o paciente. Então, essa parte da nutrição é fundamental para que o paciente esteja bem nutrido. E com esses suplementos, caso o paciente não consiga se alimentar na quantidade necessária, com os nutrientes necessários para estar bem nutrido, esses suplementos podem ajudar muito na nutrição do paciente. Já caso o paciente ele esteja aí com a dieta enteral, então ele precisa ter a orientação do profissional, seja um médico, nutrólogo ou até mesmo uma nutricionista. Para quê? Para poder
fazer o ajuste da dieta e sim esse paciente também ter a nutrição adequada para que ele consiga ter qualidade de vida e muitas vezes passar por um tratamento ou alguma situação que ele precise naquele momento. Então esse é o primeiro ponto, a nutrição. Então o cuidado do paciente geral, ele precisa ter como ponto, um dos pontos principais é a nutrição. Acontece muitos casos de pacientes quererem resolver uma situação específica daquele paciente. Mas como eu digo, esses 3 pontos que para mim são fundamentais, eles precisam ser cuidados de forma simultânea, ou seja, os 3 juntos, para que aí sim consiga oferecer o melhor para o paciente. Então o segundo ponto é a questão da mobilidade. Então os pacientes acamados, muitas vezes eles ficam na mesma posição por muito tempo, às vezes dias, semanas, até meses. Então ele precisa, de certa forma, ter um estímulo de mobilidade, para quê? Para ele não ficar rígido. Se a pessoa ficar na mesma posição por muito tempo, os músculos eles acabam ficando mais rígidos e é mais difícil desse paciente ele se mover, se mexer e até mesmo tendo outras complicações. E também em outros casos acontece desse paciente ficar na mesma posição e ele acabar tendo feridas. Então a mobilidade para um paciente acamado, o que é? Estimular esse paciente a mexer, mudar, fazer a mudança de lado, que a gente costuma chamar da mudança de decúbito. Existem alguns produtos, e aí como eu recomendo, o colchão pneumático é um produto assim, fantástico e essencial para todo paciente acamado. Para todo paciente acamado ele é fundamental. Ele também ajuda na circulação do sangue, evitar feridas, escaras, e até mesmo quando o paciente está cuidando e tratando de feridas, usar o colchão que vai auxiliar também nesse cuidado. E existe também essa questão do como o colchão pode contribuir para a mobilidade desse paciente. Então o segundo ponto é a questão da mobilidade. Então existe o primeiro ponto, a nutrição, o segundo ponto, a mobilidade, e o terceiro ponto são os cuidados e higiene. Então os cuidados e higiene, então é higienizar o paciente, dar o banho no paciente, fazer a troca adequada desse paciente, não deixar esse paciente com a fralda por muito tempo, porque se for uma paciente ali com risco, pode acontecer desse paciente ter uma infecção urinária, ou até mesmo deixar esse paciente assado quando esse paciente evacuar. Então, tanto a questão do banho, da higienização, quanto a troca de fraldas e também se for o caso o paciente ter feridas, de como esse paciente, a gente pode fazer o tratamento dessas feridas, porque existe uma diferença muito grande entre curativo e tratamento de feridas. O curativo nada mais é do que fazer a troca do curativo daquela ferida e não ter um objetivo a ser alcançado, ou seja, se vai resolver aquela ferida, se vai fechar aquela ferida. E também acontece de tratamentos de feridas que aí esse tratamento ele tem um objetivo. Então ele tem o objetivo de fechar aquela ferida, de melhorar aquela ferida. Qual é o objetivo a ser tratado? Para mim, esses 3 pontos são fundamentais para o cuidado com o paciente acamado. Eles precisam ser observados em conjunto e ter um plano para que esse paciente ele consiga ter mais conforto, bem-estar e qualidade de vida. Então, a nutrição, a mobilidade e os cuidados e a higiene. São 3 pontos que, para mim, são fundamentais. E como é que eu faço tudo isso? Quando eu vou na casa de um paciente, eu sempre vou analisar qual é o maior risco desse paciente. Por exemplo, o paciente está perdendo muito peso, o paciente não consegue se alimentar pela boca, ou o paciente está com uma ferida que é muito grande e assim está muito exposta. Então eu sempre analiso o grau de risco na minha percepção e aí sim eu faço um plano de ação para que a gente consiga cuidar melhor desse paciente se ele tiver o maior risco. E aí, junto com isso, a gente vai traçando os próximos planos de ação. Porque se a gente não tem objetivo, não tem foco, quem quer tudo, na verdade, não tem nada. A gente precisa ter esse foco e, principalmente, entender qual é o próximo passo, qual que é o objetivo, por exemplo, de uma alimentação adequada, ajustar a alimentação ou fazer ali o cuidado com aquela ferida. Qual é o objetivo? É fechar essa ferida? É o paciente ganhar massa magra? É o paciente ali ganhar mais peso? Precisa sempre ter um objetivo, porque aí assim faz sentido a gente dedicar o tempo de cuidado para esse paciente. Então é isso, pessoal. Hoje eu falei um pouquinho para vocês aqui sobre o tripé do cuidado, que é fundamental para cuidar de qualquer paciente acamado ou até mesmo um paciente que tem uma idade avançada, que pode se tornar um paciente acamado. Mesmo assim, a gente sabe que esses pacientes têm um grau de risco muito elevado e mesmo que a gente faça todos esses cuidados, pode vir a acontecer uma situação que a gente não deseja com esse paciente,
Infelizmente isso é muito natural, pode acontecer, a gente não tem controle sobre isso, mas eu acredito muito que é fundamental a gente conseguir oferecer o melhor que existe disponível para esses pacientes. Então é isso, pessoal. Meu nome é Yuri Esaú, eu sou fundador aqui do Sanes Group e nesses vídeos aqui no nosso canal você vai entender melhor todo mundo de como cuidar de um paciente acamado e principalmente entender sobre o sistema de saúde do Brasil. A gente está tentando oferecer o melhor conteúdo para você, para realmente oferecer um cuidado exemplar para o seu paciente.